E aí, mortal, bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, cara, eu vou estar colocando esse vídeo aqui na seção de Excel avançado só por causa dos exemplos, tá certo? Que geralmente a função se ela é estudada no curso básico. O problema é que no curso básico o cara geralmente só está trabalhando com um boletim escolar para dizer se o cara foi aprovado ou se ele foi reprovado. É difícil tu achar um curso em que o se seja abordado em questão de cálculo, tá certo? Tipo, fazer cálculos usando a função se. E eu vou estar abordando, no caso, as duas situações. São resultados que envolvem palavras e resultados que envolvem cálculos, tá ok? Só que antes de trabalhar com essa criança aqui, tu tem que entender quais são os sinais que tu vai usar para fazer comparações, tá? Então, se tu não está familiarizado, tá aqui eles listados, tá? Então, tem um sinal de maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, o próprio sinal de igualdade e o sinalzinho que é usado aí para questão de diferenças, tá? Fazer comparação se um valor é diferente de tal valor, né? Aí vem a questão, qual deles é que tu vai usar para fazer a comparação? Cara, quem diz isso aqui é a própria questão, tá? Eu tiro até uma brincadeira com alguns alunos falando que o pessoal não estuda muito se, porque ele exige algo que as pessoas não gostam muito de fazer, que é pensar, né? Ou seja, tu tem que pensar numa solução, pensar numa comparação e gerar resultados. Então, como a galera não está muito acostumada com isso, eles olham a função se, só diz, nossa, que coisa grande, é difícil, e dispensam, não tentam se aprofundar. E a ideia aqui é a gente pegar a base, até para depois do se, a gente estudar o se e o se-ou, tá certo? Depois eu explico direitinho como é que eles funcionam. Então vamos lá, primeira questãozinha bem básica. Em uma competição, os candidatos teriam que perder peso. De boa. A meta estabelecida é de 80 kg. Caso o candidato tenha mais de 80 kg, ele está eliminado da competição. Caso contrário, ele permanece. Utilizando a função se, verifique a situação de cada candidato. Tá certo? Então, beleza, essa é a minha condição, né? Eu só vou precisar de dois dados aqui. Um dos dados é o que? O peso do cara. E eu vou ter também que dizer a situação do cara. A situação, no caso, seria se ele foi eliminado ou não, tá certo? Sempre procurem questões, pessoal, em que vocês possam estar elaborando a tabela, tá certo? Porque esse negócio de pegar a tabela já feita, tu tira a parte do raciocínio de criação. Então aqui é legal porque a questão está escrita, você tem que imaginar, no caso, a tabela. Pelo anunciado, eu só preciso do peso do cara e dizer se ele está eliminado ou não. Então a tabelazinha é bem simples. Então vamos começar aqui com essa criança. Colocar aqui igual se, apertar aqui o tab e vamos lá. Cara, pela leitura aqui da função, eu estou vendo que ele está querendo, no caso ele exige 3 informações, basicamente 3, tá? O primeiro é o teste. O que vai ser testado? Depois que eu estabelecer qual vai ser meu teste, eu vou ter que dizer qual é o valor, no caso, qual é a informação que vai aparecer se esse teste der positivo. E também tenho que falar qual vai ser o resultado, né, qual a mensagem ou o cálculo que vai ser feito se o teste der negativo. Ou seja, tu sempre vai ter isso. O que vai acontecer se o teste der positivo e o que vai acontecer se o teste der negativo, tá certo? Indo aqui para a questão. Em uma competição, os candidatos teriam que perder peso. A meta estabelecida é de 80 kg. Caso o candidato tenha mais do que 80 kg, ele vai ser eliminado. Se liga aqui, só nessa parte aqui da questão, ele já diz o que é que eu vou ter que comparar. Eu vou ter que comparar se o peso dele, né, cadê aqui? Eu vou ter que comparar se o peso está acima de 80 kg. Tá? Então, como é que eu traduzo isso aqui para o Excel? Eu só vou dizer para o cara, ei, se o peso do candidato tiver maior do que 80, essa é a minha comparação, tá certo? Pela questão aqui, no caso pela função, ele diz que eu separo cada parte por ponto e vírgula. Aí eu vou colocar aqui ponto e vírgula e ele agora vai colocar em destaque o valor se verdadeiro. O que é isso daqui, cara? É simplesmente qual é o resultado se esse teste der positivo, né? Se eu colocar qualquer valor aqui maior do que 80, o que é que tem que aparecer? Aqui ele vai dizer que ele foi eliminado. Tá certo? Entendendo isso aqui, ó.
Toda vez que o resultado for uma palavra, for um texto, eu tenho que colocar esse texto entre aspas duplas, tá certo? Para ele ser exibido. Tem gente que erra porque é o seguinte, aspa dupla, se tu der uma olhada aí no teu teclado, ele tá acima da aspa simples, tá certo? Aí às vezes o cara sabe que tem que ver na questão que tem duas aspas, aí aperta a aspa simples duas vezes. Isso tá errado, tem que ser a aspa da parte de cima da tecla, então segura o shift e aperta ela, beleza? Então aqui eu já defini, a resposta vai ser eliminado, coloquei entre aspas duplas e agora eu vou colocar um outro ponto e vírgula. Beleza, agora ele está pedindo um valor falso. E, por um acaso, se o peso dele não for maior do que 80, ele vai ser eliminado? Não, ele vai ser aprovado. Então eu vou colocar aqui aspa novamente, já que é outra palavra, e vou colocar aqui aprovado. Fecho aspa, como eu abri um parêntese, fecho esse parêntese. E a função se é finalizada. Beleza? Cara, assim, na minha cabeça isso aqui é simples, mas é porque eu trabalho com isso há anos, tá? Eu não peguei isso no dia que eu vi. Então, tipo, o professor passou lá no quadro, aquele velho boletim escolar de aprovado e reprovado, e eu peguei na primeira aula, errado. No caso, teve uma prática, teve um esforço a mais para aprender essa função aqui. Na verdade, nem tanto aprender, mas a questão de se familiarizar, tá certo? Eu poder criar minhas próprias questões, poder resolver os problemas do dia a dia que apareciam através dessa função, e aí que tu vai pegando ela aos poucos, até isso aqui ficar natural, tá certo? Então aqui, fiz a minha comparação, no caso dei aqui um resultado caso a comparação seja positiva, e dei um resultado para caso a comparação seja negativa. Vou dar Enter, beleza. A primeiro momento ele disse que o cara foi aprovado, porque o peso dele aqui está literalmente igual a zero, tá certo? Então se eu colocar aqui 80 kg, ele vai ser aprovado ou reprovado? Vai ser aprovado. Motivo, tem que ser maior do que 80 kg para ele ser reprovado, ou seja, só basta um 80,1 para ele ser eliminado. Entendeu? Tá, é que às vezes o cara olha assim, tem uma tabela cheia de valores, né? Tipo assim, tal. Aí tem alguns alunos que falam assim pra mim: Carlos, mas se eu tô vendo ali o valor do peso do cara, eu já sei se ele vai ser eliminado ou não. Então pra que eu vou fazer isso aqui por uma coisa que eu posso olhar e escrever? É justamente porque eu não sei qual vai ser o valor que vai ser digitado. Eu estou preparando a minha planilha. Quem vai preencher é outra pessoa, o cara responsável pelo processo seletivo. Ele vai receber a pessoa vai dizer o peso dela, ele vai botar o peso aqui, e aí vai ser dito se ele vai ser eliminado ou não. É por isso, você prepara a planilha. Geralmente é outra pessoa que vai utilizar. Tá bom? Então, se deu para entender isso daqui, cara, beleza, você pode passar para o segundo exemplo. Se não entendeu, se tu não entendeu isso aqui mesmo, o início, no caso da explicação, tenta não ouvir a explicação de novo, tenta lembrar das coisas que eu falei, tenta resolver sozinho e depois tu bota o vídeo para rolar de novo, tá? Eu vou aqui iniciar o segundo exemplo. Então vamos lá. A diretora da escola deseja uma planilha que informa a situação de seu aluno, de acordo com a seguinte regra. Que regra? Não foi regra aqui. Regra. Caso a média do aluno, eita, olha os erros, seja igual a 6, ele ficará de recuperação. Caso seja menor que 6, ele ficará reprovado. Caso seja maior do que 6, ele estará aprovado. Cria essa verificação. Então, aqui ainda é a continuação do se. Só que agora eu tenho 3 resultados possíveis, que já vai de contra isso daqui, ó. Eu não falei que eu tenho que fazer uma comparação, e essa comparação sempre vai ter 2 resultados possíveis? Sim, sempre é isso. O que vai mudar então aqui? Vai mudar a questão de como é que eu vou conduzir o se, tá certo? Por exemplo, eu vou precisar registrar a média do aluno, e aqui eu vou dizer a situação dele. Tá certo? Carlos, mas eu queria uma tabela em que eu tivesse que digitar a nota dela, depois aparecesse a média e depois dissesse a situação. De boa, cara. Vamos só esticar aqui um pouquinho a tabela.
aqui tá bom. Vamos dizer que eu dependo de 3 notas, né? Eu tenho a nota 1. Eu vou puxar aqui para ele botar as outras. Nota 2 e nota 3. Usando aqui o auto-preenchimento que você já deve conhecer. Então aqui eu vou só botar as bordas. Detalhe, tá? Se tu estiver estranhando porque o Excel tá sem as linhas de grade, né? É porque eu desativei. Tá? Aqui no exibir tu tem a opção, a linha de grade, que tu pode ativar ou pode desativar. No caso eu só fiz desativar. Também tem essa opção aqui no layout. Tá? E tem aqui, ó, linha de grade. Eu posso exibir ou tirar. Então se tu encontrar alguma empresa que trabalhe com Excel assim, tá, sem linhas e nem nada, é só tu ativar se tu achar que elas são importantes para ti, tá? Se não, de boa. Mas vamos lá. Então a ideia aqui é eu digitar a nota do cara, saber qual é a média e dizer a situação dele, se ele foi aprovado ou reprovado, tá certo? Então, só calculando logo aqui a média do jovem, vou usar isso daqui, escolher a função média, né, que é a autossoma, né? Vou pegar aqui a função média, selecionar aqui os 3 valores e apenas dar Enter. Carlos, tu fez isso aqui muito rápido. É porque isso aqui é coisa do Excel básico, tá certo? Tu vai estudar lá funções soma, média, máximo e mínimo, e aí eu explico lá naquele vídeo lá como é que funciona a média. Então aqui só vou dar Enter. Apareceu essa mensagenzinha de erro, tá certo? Que diz div, sei lá, esses valores estão sendo divididos por 0 e aí ele mostra um erro. Uma adição aqui, ó, cara, se tu tiver meio agoniado com esse negócio aqui, tá, tu pode usar uma função para corrigir, tá, ela. Tu pode usar uma função chamada se erro, tá? Como é que funciona essa criança aqui, ó? Ele só diz o seguinte, ó, se a mensagem que for mostrada for um erro, o que é que eu vou mostrar no lugar desse erro? Eu vou mostrar, cadê? Ponto e vírgula, vou mostrar um 0, só isso. Pronto. Tá. Uma função dentro de outra função. Se tu não está acostumado com isso, se acostuma que tu vai usar isso várias vezes, tá? Então o que que essa função se erro faz? Eu vou dizer qual cálculo eu quero fazer. Se for mostrar uma mensagem de erro, ele vai substituir essa mensagem de erro por 0. Eu podia botar qualquer coisa aqui, tá? Sei lá, vou dar Enter, ver se funcionou. Apareceu 0. Tá? Vocês viram, no caso aqui sem essa função, fica assim, né? Deixa eu botar aqui, igual média, selecionar aqui, vou dar Enter. Se eu não tivesse usado essa função se erro, o que ia aparecer seria isso aqui, ó. Essa mensagenzinha de erro aqui, tá certo? Então, para a planilha não ficar feia, tu corrige essa mensagem usando essa função. Ok? Então, só botar a função de cálculo dentro dela, ponto e vírgula, qual a mensagem que tu quer que apareça. Eu poderia botar uma palavra, eu poderia dizer o seguinte: digite as notas. Só que ia ficar muito grande. Que raio foi isso que eu escrevi aqui? Ei, nota lá. Digite as notas. Pronto. Só que fica meio grande a mensagem, né? Sei lá. Claro, quando eu for botar aqui o valor, ele vai substituir. Beleza? Então, só apagar isso aqui. Vou deixar digite as notas mesmo para ficar bonitinho. Vamos lá. Situação do cara, né? Agora vamos brincar com se. Igual se. Vamos lá. Qual vai ser o primeiro teste que vai ser feito? Eu vou testar se a nota dele é igual a 6. Eu vou seguir a ordem que está aqui em cima, mas eu poderia mudar essa ordem, tá? Então, mas vamos lá. Caso a média do aluno seja igual a 6, então eu já sei que eu vou comparar a média dele e ver se essa média é igual a 6. Ponto e vírgula. Agora eu vou ter que dizer qual é o valor verdadeiro. Se a média for igual a 6, ele vai ficar de recuperação. O resultado é uma palavra. Então vou abrir aspas e vou escrever recuperação. Acertei? Tá tudo bonitinho? Tá. Pronto, terminei, né? Então fiz a minha comparação e se essa comparação der positiva, ou seja, se realmente o valor que eu digitar for igual a 6, vai aparecer recuperação. Ponto e vírgula. Agora o valor falso. Cara, seguinte, eu tenho que fazer uma outra comparação, porque são 3 resultados, tá certo? Então ele diz aqui, ó, caso seja menor do que 6, ele tem que estar reprovado.
Como agora ele está pedindo um valor falso e se eu botar reprovado, eu não tenho como fazer a comparação se ele é maior, ou seja, eu não tenho como dar o resultado do maior que 6, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um outro se aqui dentro. Ou seja, no lugar dele dar um outro resultado, ele vai fazer uma outra comparação. Ah, mas pode usar uma função dentro de outra? Eu não acabei de usar aqui para corrigir o erro da mensagem da média? Posso. Então, eu fiz uma comparação e dei o resultado. Se o resultado não for positivo, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma outra comparação. E a outra comparação é baseada em quê? Em saber se a média é menor do que 6. Certo? Então, se a média for menor do que 6, ponto e vírgula, que eu tenho que dizer qual vai ser o valor se a comparação der positiva. Se ela for menor, ele vai ser reprovado. Então, venho aqui, reprovado. Fecho a aspa e boto ponto e vírgula. Beleza, cara? Seguinte, te digo novamente, se tu chegou aqui e confundiu, volta a explicação para o início, tenta fazer, tá certo? Sem assistir o vídeo, tenta fazer sozinho, tenta entender o que é que tu tá fazendo e depois tu dá continuidade, tá certo? Não adianta tu ir até o final e não ter entendido como é que eu cheguei aqui, tá bom? Mas vamos lá, continuando. Então, eu já estou comparando se ele é igual e já estou comparando se ele é menor. O único resultado possível, se ele não for igual e se ele não for menor, é maior do que 6. E o que é que vai aparecer se for maior do que 6? Ele vai ser aprovado. Pronto, fechei a aspa, fechei o primeiro parêntese que era do primeiro se e tenho que fechar um outro parêntese, tá certo? Que eu abri dois parênteses e não havia fechado. Eu agora fechei os dois, tá? Então vou só falar novamente, cara, tudo que eu falei aqui, tá certo? Se tu entendeu tudo de boa, tu pode pular essa parte, mas vamos lá. Eu iniciei comparando a média por 6 e disse que o cara ia ficar de recuperação caso fosse igual a 6. No valor falso, eu tive que fazer uma outra comparação para saber se a nota dele era menor do que 6. Tá? Se tu estivesse perguntando, mas por que eu não criei um outro se? Né? Por que eu não fiz uma outra comparação para dizer se ele foi aprovado ou não? É simplesmente porque eu já eliminei as duas primeiras possibilidades. Eu já eliminei a possibilidade dele ser igual, já fiz essa comparação, e já eliminei a possibilidade dele ser menor do que 6. Se ele não for igual e se ele não for menor, automaticamente eu já entendo que a nota é maior do que 6. Então eu já coloco logo o resultado no valor falso da segunda comparação. Tá certo? Então, repetindo. Se a média for igual a 6, ele vai ficar de recuperação. Se a média for menor do que 6, ele vai ficar reprovado. Se ele não for igual e nem menor, ele vai ser aprovado. Beleza, cara? Existem várias formas de explicar essa questão aqui. Tá? Essa é a que eu acho mais simples e os testes que eu falo em sala de aula geralmente é os que o pessoal entende mais fácil. Então, espero que tenha dado para você entender. Vou só apertar Enter aqui para ele dar o resultado. Né? Automaticamente que ele está dizendo que ele foi aprovado, mas ele está aprovado de uma forma errada porque o que está aparecendo aqui é uma palavra, tá certo? Ele está levando em consideração essa palavra. Vamos trocar essa palavra por 0. A mensagem vai ser um 0. Tá? Ele vai ser reprovado. Então vou deixar o 0 mesmo como resposta do erro da média, tá? Então vamos lá. Se a média do cara for 6, está de recuperação. Ainda está de recuperação, se eu boto um 7 aqui, ele vai para 6,3, então ele fica aprovado. Se por um acaso eu colocar aqui 6, ele fica de recuperação. Se eu botar algum valor menor do que 6, ele vai ser reprovado. Tá certo? Então agora minha planilha está funcionando legal. Eu faço a comparação da média, ou faço o cálculo da média e já digo a situação do aluno, se ele está reprovado, se ele está aprovado ou se ele vai ficar de recuperação. Beleza, cara? Deu um nó na cabeça aí? Dá um pause aí se precisar, vai tomar um café, um refrigerante, um chá, sei lá, que ainda tem mais 2 exemplos pela frente. Né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas a ideia é entender. Se tu quer realmente entender como é que funciona isso daqui, então bola para frente. Exemplo 3. O exemplo 3
ele já é um exemplo usando um cálculo dentro da função se, tá certo? Ou seja, eu vou gerar um resultado através de um cálculo. Aqui ele diz mais erros de digitação. Uma loja está dando desconto em produtos de acordo com o valor deles. Se o valor do produto for menor do que R$500, será dado 2% de desconto. Caso seja maior ou igual a 500, será dado 4% de desconto. Crie a verificação do desconto ganho pelo cliente. Beleza, então eu vou ter um valor de um produto e vou ter um desconto. Tá, então são essas duas informações que eu vou estar trabalhando. Seguindo lá, logo de cara, vou botar lá se parece. O que vai ser comparado aqui? Eu vou comparar se o valor do produto é menor do que 500. Tá, beleza. Se esse valor, né, for menor do que 500, ponto e vírgula. Opa, cara, hoje eu tô ruim, né? Então, ponto e vírgula, né? Então, vamos lá, aqui eu já estou comparando se o valor do meu produto é menor do que 500. Como esse é meu teste, eu já posso ir para o valor verdadeiro. Tá? Ponto e vírgula. O que vai acontecer se ele realmente for menor do que 500? Ele diz que será dado 2% de desconto. Aí vem aquela questão, como é que eu tiro 2% do valor que vai ser digitado aqui? É simplesmente você pegar o valor e multiplicar ele por 2%. Né? Cálculo básico de porcentagem, valor vezes a porcentagem dada. Então, ponto e vírgula. Eu fiz um pouco rápido, eu acho. Mas vamos lá, só explicando, tá? Então, eu vou comparar se o valor da venda é menor do que 500. Se essa comparação der positiva, ou seja, se realmente eu digitar algum valor aqui menor do que 500, vai ser dado um desconto de 2%, ou seja, vou multiplicar o valor da venda por 2%. Mas se o teste der negativo, né, se o valor for maior ou igual a 500, vai acontecer o quê? Ele diz aqui que vai ser dado 4% de desconto. Então simplesmente eu vou pegar esse valor e multiplicar ele por 4%. E fecho aqui o meu parênteses. Beleza, cara? Bem simples, né? Então fiz minha comparação, disse qual cálculo vai ser feito se a comparação der positivo e disse qual cálculo que vai ser feito caso a comparação seja negativa, né? Ou seja, o que seria esse negativo? Se o valor que eu vou digitar for maior ou igual a 500, é para mim tirar 4% do valor dele. Vou dar Enter. Tá zero porque não tem nada aqui, né? Então vamos lá. Cara, o chato de trabalhar aqui com porcentagem é que se eu botar 369 aqui, por exemplo, dá 7,38. Mas como é que vai saber se isso aqui é 4% ou se é 2%, né? Dá para fazer um tira-teima, tá? Dá para fazer aqui um tira-teima tipo de desconto. Vou botar aqui desconto de 2% e um desconto de 4%. Pronto. No que vai se basear esse tira-teima aqui, tá certo? Eu vou pegar esse valor, né, colocar aqui igual, pegar o valor e multiplicar ele por 2%. 2%. E aqui embaixo eu vou pegar esse valor, né, coloquei igual, peguei o valor, vou multiplicar ele por 4%. E pronto, 4%. Isso aqui vai ser meu tira-teima, tá? Ou seja, se eu digitar aqui que o valor do produto era R$420, eu sei que pela minha comparação é para ser dado um desconto de 2% porque é menor do que 500, né? Então o desconto foi de R$ 8,40. Quando eu olho aqui para o meu tira-teima, eu vejo que R$ 8,40 é relacionado a 2% do valor. Se fosse os 4%, daria R$ 16,08. Então está correto. Vamos ver aqui se eu vendi 1.353. Dá o Enter. Pronto. O desconto dado foi de R$ 54,12. Se eu olhar aqui pelo meu tira-teima, ele diz que esse valor é relacionado a 4% de desconto.
Então aqui meu tira-teima está funcionando legal. Então a função está funcionando de forma correta. Beleza? Simples, né? Só ter calma, relaxar. Sei lá. Comer uma pizza, um salgado, não sei. E vamos finalmente para o último exemplo. O último exemplo é aquele lance, né? Aqui eu não usei uma questão que traria 3 resultados possíveis. Aqui eu estou trazendo, no caso, 4 resultados possíveis. Tá certo? Dentro dessa tabelazinha aqui que eu já deixei pronta porque eu estava com preguiça de fazer ela do zero. Mas vamos lá. Primeiro vai ter o nome do funcionário, isso aqui é irrelevante para a função. O salário, eu disse o salário do cara aqui? Não diz não, né? Eu vou fingir que o salário do cara é, sei lá, R$900, mano. Esse é o salário do jovem, tá? Para ficar bonitinho eu vou botar aqui na forma contábil, só para ficar bonitinho. Nessa parte aqui da tabela, ele só pede para dar um desconto de 8%. Beleza. Então eu vou pegar aqui o salário dele e vou dizer que vai ser retirado 8%. Pronto. Então, eita, pô, R$72 de desconto. E o que é que a questão diz? Uma empresa desconta valores de seus funcionários de acordo com a quantidade de faltas dos mesmos. As regras aplicadas são as seguintes: se ele faltar uma vez, vai ser tirado 2% do salário do cara. Se ele faltar 2 vezes, vai ser tirado 3,2%. Se faltar 3, 4,5%. Acima de 3 faltas, vai ser tirado 5,8% do salário dele. Eita, né? Vamos lá, né? Então, eu quero saber aqui qual vai ser o desconto do jovem. Então, igual se. Já deu para ver que vai ser usado vários Cs um dentro do outro, né? No caso aqui, pelo menos 4 Cs. Então, vamos começar aqui pelo primeiro. Se a quantidade de faltas do garoto for igual a 1, o que vai acontecer? Ponto e vírgula, né? Se for igual a 1, o salário dele, né, eu vou tirar do salário dele um valor de, cadê o asterisco? 2%. Tá certo? Então, se a quantidade de faltas for igual a 1, do seu salário vai ser retirado 2%. Né? Vou multiplicar o salário dele por 2%. Ponto e vírgula. Tem mais alguma comparação para ser feita? Tem, né? No caso da falta ser igual a 2. Então, se parênteses, se a quantidade de faltas do jovem for igual a 2, ponto e vírgula, o que vai acontecer se as faltas forem igual a 2? Eu vou pegar o salário dele e multiplicá-lo por 3,2%. Ponto e vírgula. Tá certo? Tá vendo que eu tô só botando uma comparação na frente da outra, né? Então vamos lá. Se a quantidade de faltas for igual a 2, o seu salário será multiplicado por 3,2%. Tem mais uma comparação? Tem. Em caso de 3 faltas. Então, se a quantidade de faltas for igual a 3, ponto e vírgula, o que vai acontecer? O seu salário será multiplicado por 4,5%. Ponto e vírgula. Existe mais uma comparação? Tem a última, né, praticamente. Agora, se o salário dele, se as suas faltas forem maior do que 3, o que vai acontecer? Ele vai receber um desconto, né? O salário dele será multiplicado, tá dando soma isso, vai ser multiplicado por 5,8%. Ponto e vírgula. E aí, sei lá, já fiz todas as comparações e já disse todos os resultados possíveis? Sim, né? Se ele for igual a 1,
vai ter um desconto de 2%. Se as faltas forem igual a 2, vai ser um desconto de 3,2%. Se as faltas forem igual a 3, vai ser um desconto de 4,5%. E se as faltas forem maiores do que 3, será dado um desconto de 5,8%. Aí eu tenho que falar um valor falso, né, para finalizar. Se não tiver enquadrado em nenhuma dessas situações, o que vai acontecer? Não será tirado nada do salário dele. Aí vem, né? Quantos parênteses eu vou ter que fechar? Ainda bem que ele tem cor. Fechei o verdinho, fechei o outro verde mais escuro, fechei o vermelho e fechei o preto. Pronto, fechei os 4 parênteses que eu tinha de fechar. Ok? Vou dar aqui o Enter, torcer para não dar erro. Não deu erro, de boa. E aí tem aquele lance, né? O desconto vai ser baseado na quantidade de faltas, né? Então, por exemplo, se ele faltou uma vez, tá lá o desconto. Se ele faltou 2 vezes, tá lá o outro. Se ele faltou 3, tá lá o outro. Se ele faltou 4, tá lá o outro, né? A partir do 4 não muda mais o desconto, tá? Por que não muda? Porque eu disse que qualquer quantidade de faltas acima de 3 vai ser tirado 5,8, que é o que está aqui. Por isso que a partir do 4 em diante, o valor do desconto permanece o mesmo. Deu para entender o esquema? Simples, né? Aí se eu quisesse ver o salário final do cara, né? Tipo, quanto o cara vai estar recebendo? É só pegar o salário dele. Então o salário dele vai ser retirado o desconto do INSS. E também vai ser retirado o desconto de faltas, se tiver falta, né? Então, dá Enter aqui. Esse é o desconto dele atualmente por causa do desconto do INSS. Agora, se ele faltar algumas vezes, né? Sei lá, se ele faltar uma vez, vai reduzir o salário aí até, no máximo, 4 faltas, né? Deu pra entender aí, cara? É tipo assim... É aquilo que eu te falei, esse negócio aqui tu tem que treinar, tá? Tem que inventar questões na tua cabeça, tá? Praticando, revisando, sei lá. Também aconselho a tu fazer isso na mão, no caderno, tá? Memoriza mais rápido do que tu só digitando. Mas cada um tem sua forma de aprendizado, tá? Então, no próximo vídeo eu vou estar usando os 2 outros complementos da função se, tá? Só escrevendo aqui que eu posso usar o se junto com uma função chamada i, para criar mais testes um dentro do outro, e posso estar utilizando também a função ou, tá? Então, no próximo vídeo eu vou estar explicando essas 2 outras funções aqui junto com a função se. Então, se tu gostou, cara, dá um ok aí, se inscreve no canal para dar uma força, tá? Divulga aí esses vídeos aí com teus colegas, até para eles estarem aprendendo o uso dessa função aqui. Como eu falei, não é uma função muito fácil de pegar de primeiro, mas aí com o tempo você praticando e fazendo exercícios você consegue se familiarizar e usar isso aqui naturalmente, tá? Então, valeu aí por ter acompanhado até o final. Até o próximo vídeo. Falou!